mulher, brilha por ti. Brilha mulher, brilha por ti. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Mulher, um podcast que tem como intenção inspirar jornadas, seja a jornada de uma outra mulher ou de uma sociedade, para que os olhos mudem. Então, eu quis te trazer aqui, porque eu também vi uma questão muito interessante quando eu fui no Entre Elas. O Entre Elas vai ser um assunto do nosso podcast, mas eu entendi porque um dia eu te vi na Justiça Federal de relance passando e eu olhei e eu falei, que mulher linda. Ai, sério. E era uma Joelma, era outra Joelma, não é essa Joelma, era aquela Joelma de cabelos longos, cacheados, pretos, tava com uma saia lápis que a gente chamava, sim, né, justa assim, preto com branco, tipo, e eu lembro daquela Joelma e eu só passei por você na Justiça Federal. Acredito que você já estava há algum tempo na advocacia, eu estava iniciando e ficou. E tantas mulheres, eu já passei por tantas mulheres e falei assim, que mulher linda, mas ela não ficou como você ficou. Então, quando eu te vi de novo, já fazendo parte do mesmo ciclo familiar, eu falei, nossa, é aquela mulher linda que eu vi na Justiça Federal. Que interessante. Então, eu entendi também esse propósito, né? Talvez me conectar com você de alguma forma possa me ajudar, a tua história possa me ajudar. E a tua história, ela já me fortalece, assim. Eu te vejo como uma mulher forte e eu me fortaleço. Por mais que a gente não tenha... você me fortalece. Por mais que a gente não tenha, assim, tanta proximidade, né, dentro do nosso dia a dia, na correria da vida, mas você me fortalece no meu dia a dia. Então, esse Pode Mulher é com uma convidada muito especial, a doutora Joelma Barcelos. Ela é advogada previdenciária na nossa cidade há um tempo, especialista, conceituada e está em busca aí do empreendedorismo, né, uma nova visão, não só a Joelma Barcelos advogada, mas a doutora Joelma Barcelos advogada e empreendedora. E agora temos aí há pouco mais de um ano a Joelma Barcelos mãe, a Joelma Barcelos esposa. Então eu quis trazer você aqui para contar a tua história nessas tuas múltiplas facetas, porque eu sei que é uma história de grande magnitude e que vai inspirar muitas jornadas por aí. Sim. Então, seja muito bem-vinda, doutora Joelma Barcelos. Eu vou ficar te chamando de Joelma apenas, tá? De forma mais íntima, mas para que as pessoas saibam quem é você. Doutora Joelma Barcelos, advogada previdenciarista na nossa cidade, né? Uma especialista, empreendedora. Então, quiser seguir nas redes sociais, é doutora Joelma Barcelos, não é isso? Isso, doutora Joelma Barcelos. Então, o episódio de hoje, ele não carrega só o propósito de contar a tua trajetória. Ele carrega o propósito de inspirar outras pessoas, assim como você me inspira, de falar sobre a tua força, o teu contexto. Você passou por inúmeras situações delicadas, você vem de um contexto social que muitas meninas, vamos colocar assim, vivem hoje em dia, mas elas não conseguem visualizar estar onde você está hoje. Então, te trazer aqui é dar a oportunidade para muitas meninas do interior olhar e falar, nossa, eu posso. Então, é daí que eu quero começar, das suas raízes, né? Quem era a Joelma do interior, a Joelma da zona rural? O que aquela menina sonhava e idealizava na vida? Ai, com o que eu sonhava e idealizava, Carol? A minha jornada de chegar até aqui iniciou justamente lá, né? Eu vim de uma família do campo, meu pai ele era vaqueiro, minha mãe era ajudante do vaqueiro, que era o meu pai. Então era uma realidade completamente diferente daquilo que eu vivo hoje. Na verdade, que toda a minha família vive hoje, porque a minha mãe, ela desenhou isso muito bem nas nossas mentes. Eu acho que ela desenhou no nosso DNA, né? Uma mãe, ela tem o poder de nos gerar e nos entregar sonhos. Então a minha mãe, ela entregou para mim sonhos. E todos os sonhos que a minha mãe sonhou e me entregou, eu posso dizer que eu realizei. Até do mais simples ao mais complexo, né? E naquela época, eu tinha por volta de 6 anos de idade, a gente morava muito no interior, que numa fazenda, uns 5 anos de idade, eu já tenho 32 anos, Carol. Então, era transamazônica,
Tu lembra da Transamazônica? Lembro. Onde na época do verão a poeira chegava na canela. No inverno você não conseguia se locomover. Era impossível. Então aquilo era a minha realidade diária. Não tinha água em casa, eu morava na casa do INCRA. Então era um local muito isolado, né, da cidade. E em frente à fazenda que eu morava, tinha uma outra fazenda em que a proprietária morava lá, né, até a Dona Florips. Eu digo que a família dos Flor mudaram a minha vida, porque ali eu tive acesso ao meu primeiro conteúdo de estudo. Eu ganhei um giz de cera da neta da Dona Florips. Ela me entregou e ela me mostrou o meu primeiro livro. O primeiro livro, aí ela abriu o livro pra mim e tava contando historiazinhas, sabe? Aí ela falava o nome dos bichinhos e eu ficava, nossa, mas como é que tu sabe que o que tá aqui é isso que tá aí? Pra mim, eu não conseguia ter essa noção, né? Essa noção do que era um livro. E ali eu tive o primeiro contato com estudo, com o ensino. Depois daquele dia que ela foi até a mãe dela, e eu lembro disso muito forte, porque ela foi até a mãe dela e falou assim, mãe, eu quero dar isso aqui pra Joelma. Aí, tá, minha filha, tamanha bondade que tinha no coração dela, e me entregaram. E eu cheguei na minha casa, né, do outro lado, na outra fazenda, e a minha mãe, ela, que foi? Olha o que eu ganhei. Naquele dia em diante, a minha mãe, ela começou a me ensinar em casa a escrever meu nome, a ler o ABC, ler mesmo. Então, e foi próximo da fazenda que a gente morava, aqui no 23, perto de Altamira. Ela tem uma vila, agrovila, que chama Agrovila Vale do Piauiense. E ali tem uma escola, a Oneide Souza Tavares. E ali ela foi e me matriculou. Com 7 anos de idade ela me matriculou na escolinha. Só podia estudar a partir dos 12. Então era muito difícil conseguir matricular a criança com 7 anos mesmo na escola. E a minha mãe me matriculou. E eu lembro que foi mais ou menos assim, olha, se tudo der certo e ela se desenvolver, ela continua. Senão, é só com 12 anos mesmo. Porque naquela época era diferente, a realidade era muito diferente. Então, quando me foi apresentado aquele livro, eu digo que foi a minha primeira porteira. Eu chamo essa primeira porteira que se abriu na minha vida. E eu comecei uma busca incessante por estudar. E eu ia para a escola, eu acordava muito cedo, porque eu morava na fazenda, volta de 5h30, eu era uma criança de 7 anos, eu tinha que acordar esse horário, para pegar, às vezes, cavalo, animal, né, um burro, para chegar na agrovila, para chegar na escola e ter acesso à educação, né? Hoje em dia você tem aí o mototáxi, as vans que carregam, não. Naquela época eu tinha que acordar cedo, ir andando, ou então buscar o animal no pasto para selar, fazer as atividades, né, que tinha de fazenda e então ir para a escola. E ali eu tinha sonhos? Eu tinha o sonho de aprender a ler primeiro. Depois eu tinha o sonho que tinha lá, os melhores alunos ganhavam um dicionário. Eu queria ganhar um dicionário, que era dos melhores alunos no final do ano. Eu ganhei o dicionário. Depois tinha as Olimpíadas, então o meu sonho era passar na Olimpíada de matemática, que tivesse, eu passava na Olimpíada. Então, foram etapas que se foram vencendo. Eu não sabia o que era ser advogado, não sabia o que era ser médico, não existia isso na minha época, né? Eu sabia que eu queria tudo aquilo evoluir, né? Tudo que se oferecia na escola, eu queria participar e eu queria premiação. Então, os meus sonhos era aquilo que me era fornecido, que era fornecido se tornou o meu sonho. E às vezes, na fazenda que eu morava, eu gostava muito de olhar para o céu. Então, tudo que eu tinha como quadro, como livro de desenhar, às vezes era o céu. Olhar para as nuvens e imaginar. Nossa, o que será que tem depois do céu, das nuvens? Ou então olhar para a natureza e enxergar, nossa, que eu só morava na fazenda, eu não tinha esse negócio de passear, viajar para a cidade seguinte ou para outro estado, não tinha isso. Né? Então eu ficava imaginando o que será que tem após aquela mata. Era o meu sonho. Então a minha imaginação, ela ficava, o que será que tem após aquela mata. E no dia que eu tive acessos, né, na escola, nossa, o que será que... Eu ganhei um livro. O que será que tem na página seguinte?
será que eu vou encontrar na última página? Nossa, o que que eu vou encontrar quando eu ler pela segunda vez esse livro? Então esses foram os meus primeiros sonhos, né? Então aquilo que eu tinha era o que eu conseguia sonhar, ver e imaginar. Então era uma realidade muito limitada, então eu pude sonhar com aquilo que me foi oferecido, né? Entendi. Essa é a minha parte, assim, para dizer que quem não tem sonho, sonha com o que você tem Que você hoje. consegue enxergar, né? Você tá enxergando até aqui, sonha até aqui. Depois Exato. você vai pro próximo passo, né? As portas muito vão isso. se abrindo. As portas vão se abrindo. Mas aí, em que momento esse passo ele ficou maior? Em que momento o seu sonho ele ficou mais distante, assim? Você consegue ter uma noção? Porque você saiu do interior para PUC Goiás, não foi? PUC Goiás. PUC Goiás. Era uma das melhores universidades Uma do universidade conceituadíssima no Brasil. Então, assim, é um sonho lá na frente. É um pulo extremo. Então, quando foi que você conseguiu visualizar isso? Pessoas. Foram pessoas. A minha mãe não falou para mim estudar na melhor escola do país. Mas, com 12 anos de idade, o meu pai mudou de fazenda, ele teve que ir para uma fazenda que era muito, muito isolada e não dava pra gente ir, porque nem escola próxima tinha para ir a cavalo. Não dava para chegar a cavalo na escola, então a gente teve que morar na cidade e meu pai morava na roça. Quando eu cheguei na cidade, aqui era diferente. Eu tinha outras bibliotecas para poder visitar. Tinha uma biblioteca municipal, eu poderia ir para uma biblioteca numa escola de ensino médio, por exemplo, que era de graça, era pública, eu poderia ter acesso. E na escola que eu estudava, tinha biblioteca também, muito ruim, mas era uma biblioteca. E ali eu comecei a ler, e nos livros vai contando histórias, vai te dando informações. E no avançar das séries, eu encontrei um professor que foi o que mudou muito na questão de direcionamento. Um professor falou assim, olha, se tu quiser fazer direito, você precisa estudar numa escola católica. Tinha que ser católica. E eu quis ir para uma católica e eu quis ir para uma particular. Porque eu estudei minha vida inteira na escola pública, né? E tinha muita greve. E eu gostava muito de estudar. E a gente ficava muito tempo sem estudar. Então, para mim, isso foi um fator decisivo. Nossa, mas eu vou estudar faculdade e vou para uma pública? Não, eu quero estudar, eu não quero mais ficar nessa questão de greve, né? Então foi de certa forma perdendo um tempo também, né? Perdendo um tempo. Então assim, eu não queria perder tempo. Eu queria ficar ali estudando e tudo mais. Então um professor foi um fator decisivo e a minha mãe. A minha mãe, uma época, ela falou assim, olha, quem me casou foi uma juíza de paz. Eu poderia ter me formado em juiz. Eu acho que eu gostaria de ser juíza. E eu fui investigar, né? Com esses acessos, com esses professores, com essas pessoas, como é que fazia para ser juiz? Eu descobri que tinha que fazer direito. Então, casou muito. Então, o sonho dela acabou que somou com o meu. E os meus professores, eu sempre fui muito dedicada. Sempre gostei muito de estudar mesmo. Eu estudo até hoje. Vocês acompanham aí. Quem me acompanha e me seguir vai ver que eu estou sempre estudando, né? Em busca. Então, os meus professores sempre falavam assim, Joelma, você é muito dedicada, você é muito estudiosa e tem um senso de justiça muito aguçado. Eu era a defensora da turma. Eu era a primeira que chegava. Eu defendia todo colega que tivesse errado, eu defendia. Se tivesse certo, eu defendia também. Eu tinha um senso de justiça muito aguçado. Eu tenho até hoje isso, né? O meu senso de justiça, ele sempre foi muito aguçado. E ela falava assim, eu acho que dá para ser promotora. Aí o outro falava, eu acho que dá para ser advogado. Eu acho que tu combina... Eu sempre falava assim, na área do direito. Então, eu acho que o contexto como um todo é que formou a minha convicção. E eu era muito, muito valente para defender todo mundo. Tava errado? Eu defendia com todo vigor. Tava certo? Eu defendia com todo vigor. Todo mundo ia ter direito à defesa. E aí, você falou que você era muito valente. A pergunta era sobre você teve medo de estar tão distante, né? Porque PUC Goiás, sendo mulher, né? O contexto de vulnerabilidade, assim,
as preocupações, elas são maiores quando a gente é mulher. E você teve medo de não conseguir ou vamos colocar nesse patamar de capacidade e de estar sozinha. Houve algum medo quando você estava lá estudando? Olha, medo. Eu fui ter medo com o tempo. Eu era muito corajosa. Com 7 anos de idade, eu acordava às 5h30 da manhã, ia buscar um animal no meio do pasto, eu jogava a sela, eu que selava, eu saía da fazenda, eu era responsável por, eu e uma irmã minha, por direcionar, voltar em segurança. Então, eu acabei que tive que me formar minha personalidade muito cedo. Então, eu tinha muita coragem. Às vezes eu tinha que voltar a pé, pegar uma transamazônica a pé com 7 anos de idade. Então, assim, eu tinha coragem demais, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade de morar na cidade, ter acesso a livro, a escolas, a cursinho pré-vestibular, eu só enxergava oportunidades. Então, assim, o medo, ele poderia até me surgir, mas eu sempre tinha muita fé. Com 13 para 14 anos eu aceitei Jesus Cristo e foi quando eu tive mais força ainda, mais fé. E o medo, ele sempre ficou em segundo plano. Então eu não tinha essa visão. E a minha mãe, quando eu contava alguma coisa para ela, ela falava muito assim, vai dar certo, você vai conseguir e tal, porque com Deus tudo é possível. Então eu tinha um quadro de sonhos muito visível. Eu não era um mural igual eu gosto de ter hoje, mas era algo muito real para mim. Ir para uma boa universidade para mim era muito real, porque eu sonhava todos os dias, eu me dedicava todos os dias e eu me preparava todos os dias para que isso acontecesse. Mas já eu fazia isso mesmo, fazia. Eu fazia mesmo e com muita intensidade. Tanto é que eu posso dizer que um dos meus medos era não passar na universidade estadual. Porque naquela época, quem não passasse na estadual, parece que não era suficiente. Você não tem capacidade. Você vai para particular porque você não conseguiu uma estadual ou uma federal, né? Isso. Então eu acho que esse foi o meu medo. Mas eu estudei todos os dias me preparando para o vestibular da estadual e eu estudava mesmo. Aí eu tinha muito medo do meu pai não me deixar estudar. Também eu tinha muito medo disso. É um outro medo, que meu pai era muito... Dele não deixar você ir? De não me deixar ir. Ou de não te deixar conhecer? Avançar, tipo, mudar de estado. Que eu queria mesmo mudar de estado, eu queria ir pro Goiás. Uma outra realidade, né? Pra uma outra realidade. E eu tinha medo dele não permitir. Então eu acredito que esse era um dos meus medos. Mas quando eu apresentei um plano de estudo, entreguei resultados, né? Foi questionável, foi o meu primeiro apoiador. Investidor, foi o meu primeiro investidor, os meus pais. Então, o meu medo era de não poder ir. Mas eu passei na estadual, tá? Só pra deixar claro. E aí, assim, com realizações, como você disse, tudo que você tentava e dizia que queria fazer, você ia fazer e conseguia. Então, você teve inúmeros momentos na sua vida que você teve o sentimento de eu consegui. Mas teve, assim, algum momento marcante, assim, de você falar, eu consegui? Quando assim... eu não conseguia. Até eu conseguir, eu tinha que não conseguir. Então, eu fiz muito no pré-vestibular. Aqueles cursinhos pré-vestibular, tinha muita prova. Sim. Então, as minhas provas eram muito ruins. Na escola, tinham provas de redação. E as minhas notas eram muito ruins. Vestibular de ProUni, eu fiz muitos. As minhas notas eram muito ruins. Então, aquilo me dava um sentimento de frustração. E isso me cobrava, me gerava um sentimento de que eu precisava mais, estudar mais, estudar mais. Eu estudava mais, estudava mais. E a minha maior negação era a redação. Eu estudei tanto, mas eu estudei tanto, que é claro, eu consegui também depois, tá? Uma bolsa de ProUni 100%. Mas até chegar na bolsa do ProUni 100%, as minhas notas de ProUni, né, como é que é o nome da prova que faz? O Enem? O Enem, a prova do Enem de redação, a minha nota foi muito ruim, foi 5, foi 6, foi 7. Aí um dia foi 9,5. Aí nesse dia eu consegui. Nesse dia eu consegui. Nesse dia deu certo. Mas
antes de conseguir, tiveram as frustrações, tiveram os nãos, e foram muitos nãos, não. Eu só nunca desisti e permaneci na jornada. Então eu acredito que quando a gente não desiste, permanece na jornada, tem, é claro, aquilo que se deseja, se você estiver na jornada e no processo, o teu momento vai chegar. Nesse processo, até esse ponto, né? Você conseguiu entrar na universidade, você conseguiu ir para outro estado, você conseguiu se formar em direito. Você sentiu em algum momento, em relação ao seu gênero, a ser mulher, alguma dificuldade extra, ou você nem contextualizou isso assim, dentro da rotina do dia a dia? Você, como mulher, sentiu uma dificuldade extra? Sim. Eu acredito que facilidades e dificuldades. A dificuldade é quando você decide fazer o que a maioria não faz, você não é bem aceita. Então eu perdi muitas amigas. Eu perdi muitas amigas porque eu queria estudar. Eu perdi muitos pretendentes porque eu queria estudar. Eu deixei de ser a escolhida porque eu estava estudando ou me dedicando. E as escolhas que eu fiz em relação a ser mulher, eu me senti excluída. Pelo simples fato de estar fazendo escolhas diferentes. Né? Naquela época não era o comum, né? Isso. Então, assim, eu gosto muito da mulher organizada, que se cuida, que se zela, né? Mas naquela época, eu posso dizer que essas mesmas que se cuidam, que se prezam, né? Não foi a que falou assim, olha, Joelma, bora aqui, bora ficar linda e continuar estudando, não. Ou tu fica linda, maravilhosa, ou tu só estuda. Não tinha como unir. E hoje, o que eu gosto de falar, a mulher linda, maravilhosa, ela é estudiosa também, ela tem sonhos também, ela vence também. Ela se sente até melhor para vencer, né? O processo de estar bem consigo, O processo te dá uma energia assim que você não tem Isso. comparação de quando você não está. Exatamente, então, e se eu resolvesse escolher, né, tá arrumada? Não, tu tá arrumada demais, tu não tá estudando. Descredibilizada. Descrédito. Então você não tá estudando, você tá fazendo outra coisa. Mas que outra coisa? O que seria? Né? Não, teve uma fala que me marcou muito. Eu tava em Goiânia, muito linda, fazendo crossfit, né, bem bombadinha, me cuidando, tava no ápice da... Sabe? Quando você tá bem... Aí a pessoa, um homem, virou assim pra mim e falou assim, mas tem muita mulher que sai das suas casas, sai do interior, e os pais deixam achando que o filho vai estudar, que a filha vai estudar, quando na verdade acaba embuchando, engravidando, né, e gastando o dinheiro dos pais. Eu não aconselho pai nenhum a investir no filho, tirar o seu filho de casa pra se aventurar pelo mundo. Aqui não tem nada demais. Como se nós que nascemos no interior não pudéssemos sonhar e a mulher não tivesse o direito de sair de casa, que naquela época era muito mais difícil a questão da mulher sair de casa. Sair de casa, vencer fronteiras, né, e ter realizações. Eu achei isso como se fosse muito machismo. Foi muito machismo. E aí, como é que foi sair da Joelma estudante, se tornar a Joelma advogada, né? E criar uma referência dentro aqui da nossa cidade. Você chegou a advogar no Goiás ou terminou, veio para cá? Como foi esse processo? Eu continuei estudando muito lá. Sempre vou falar de muito estudo, né? Lá na faculdade, o professor que me falou que para direito uma católica seria uma ótima opção, seria uma das melhores opções, ele tinha toda a razão. Sem dúvida, uma das melhores bibliotecas, né, é a católica. Um acervo incrível, a biblioteca é gigantesca na área do direito, melhor do que a federal, né, que eu visitava as bibliotecas, eu gosto disso, ficar visitando a biblioteca.
E eu lia e estudava e me dedicava e eu passei em várias seleções, né? Uma das seleções que eu passei foi para trabalhar na AGU, na área de direito previdenciário. Então eu fui para a AGU para trabalhar com direito previdenciário e fiz um estágio muito bom com procuradores federais, que são os advogados do INSS. Eu aprendi muito. Nossa, tinha tanto processo, tinha pilhas e pilhas de processo. Eu ficava coberta de tanto processo e era o dia inteiro de processo. Eu tinha que fazer petições, eram mais de 30 petições por dia, entre contestação, recursos, né? Então, foi ali que eu posso dizer que eu vi de tudo quanto é situação. E eu acho que tem casos novos que até hoje eu ainda seria novidade. Direito previdenciário é isso. Porque era muito assunto que tinha ali, atendia todo o estado do Goiás, né, onde eu estava. Então, para mim, aprender direito previdenciário na AGU foi muito bom. E depois eu passei numa seleção para o fórum, né, do TJ, fui selecionada para trabalhar junto com a juíza. E do que eu fui trabalhar com ela, eu conheci a área civil. E eu trabalhava com família e sucessões. Era inventário, partilha, divórcio. Eu fazia 10 divórcios por dia. Eu fiquei desacreditada do casamento. Porque era muito divórcio que tinha que, né, redigir ali por dias. E hoje eu não trabalho mais com divórcio. Porque eu sei fazer um divórcio muito bom. Rapidinho, mas eu não trabalho mais. Foi um trauma que eu tive. E o previdenciário, eu encontrei um advogado aqui na cidade, que foi assim, foi mais ou menos assim. Eu formei, peguei meu OAB, eu entrei na sala, peguei meu OAB, lá no Goiás, que é na OAB que a gente pega, peguei meu OAB, entrei no carro e meu pai me trouxe direto para Altamira. Foi assim que aconteceu na minha vida. Aconteceu comigo assim também. Eu não queria voltar. A gente não quer voltar, a gente volta muito triste. Eu voltei assim... Eu voltei de ônibus, você voltou de carro, foi, então tá melhorzinho. Porque se eu tivesse que comprar passagem, eu não voltaria. Eu queria ir, avançar. Esse era o meu desejo. Eu estava fazendo pós-graduação. Então, quando meu pai me trouxe, ele falou, minha filha, tu vai se dar muito bem na nossa cidade. Eu falei, tem certeza, pai, que é tão bom. Né? O melhor do Goiás. Eu cheguei e o que eu entendi é que eu levo muito jeito com atendimento ao público, né? Eu consigo ter essa linguagem facilitada com o meu segurado por conta da vivência. Então eu encontrava o cliente, o possível cliente, eu só falava de previdência. E ali se tornou muito fácil a minha comunicação e eu já fui pegando clientes na área de previdenciário. Previdenciário e tributário foram os meus primeiros clientes, porque eu era muito boa de direito tributário, muito boa mesmo. Nossa, eu era apaixonada em direito tributário. Eu ia iniciar a pós-graduação em direito tributário. Então foram as minhas primeiras situações. Depois eu encontrei um advogado, que por acaso era advogado do meu pai da época. Meu pai que me apresentou, eu acredito, o que eu vivo hoje. Sim. Tanto a questão do meu casamento, quanto a questão da advocacia para advogar e ser respeitada, como eu sou hoje, foi o Dr. Fred, que hoje é falecido, né? Então ali, conheceu o Dr. Fred, ele viu o meu trabalho, gostou do meu trabalho e falou, trabalha para mim. Me contratou. De cara, me contratou, né? Claro, fiquei um mês fazendo trabalho em casa. Depois ele gostou tanto do trabalho que eu passei a trabalhar no escritório dele, né? E ele me ensinou a maneira real do advogado mesmo na prática. E ali chegou um caso, uma situação específica, que foi quando eu decidi advogar. Porque o advogado recém-formado, o previdenciário, lida com muito cliente que é hipossuficiente. Então, você vem de uma origem que é humilde, você atende o cliente que é mais humilde ainda. Quando essas naturezas elas se encontram, você quer fazer de graça ou você quer reduzir o valor dos honorários. E eu me encontrei nesse dia, ainda bem que eu estava trabalhando para ele, e eu cheguei praticamente chorando, porque o cliente, eu encontrei, igual eu te falei, né? Eu chegava no lugar e eu já encontrava um cliente, era basicamente isso. Então eu estava lá pelo INSS fazendo uma diligência do escritório, um monte de diligência do escritório, e encontrei um segurado.
tentando pedir informação. E ele não tinha informação de ninguém. De absolutamente ninguém, nem de segurança, nem de quem estava lá no balcão, de absolutamente ninguém. Ele estava desassistido. E eu dei ouvido para ele, eu ouvi o que ele estava falando. Depois eu fui investigar se aquilo que ele estava falando era coerente. E era coerente. Só que ele estava tão sujo, ele era tão pobre por natureza, né? A fisionomia, a estética dele já não estava legal. Aí eu fui investigar. Ele era de uma cidade muito do interior, acho que é Almeirim, se eu não me engano. Estava mais de 30 dias na cidade tentando reativar um benefício dele. Ele estava sem comida, sem dinheiro, sem onde ficar e só reativava o benefício na agência aqui de Altamira. E ninguém ouvia ele. Quando eu ouvi essa história, olhei para a estética dele e ainda olhei para os honorários, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso com alguém tão miserável? Ele estava passando fome, ele não tinha comida naquele dia. E eu cheguei pro meu chefe. Eu chorei, porque ele é muito pobre. Eu não sei como é que cobrar dele, porque como é que vai cobrar da pessoa que é tão pobre, doutor? Ele tá aqui, eu já investiguei, tem todo o direito, mas como é que eu vou cobrar dele? Aí ele me abraçou e falou assim, parabéns. Parabéns, doutor. Hoje é o dia. Eu falei, O melhor dia pagador. do quê? Dia do quê? Hoje é o dia que você vai escolher se você vai seguir na advocacia ou se você vai estudar para concurso. Porque aqui na advocacia é isso que nós fazemos. Nós entregamos justiça social. Você não estava lá? Foi você que ouviu ele? Foi você que descobriu qual era o direito dele? É você que vai entregar para ele o direito dele, que ele veio de outra cidade em busca, não é? Sim, sou eu! Sim, sou eu! Aí, pois é, então, hoje você vai decidir. Se tu quer fazer pro bono, faz pro bono, não tem problema nenhum quanto isso. Eu vou te deixar tu fazer pro bono. Agora, se você quiser ser uma advogada respeitada, entenda, isso é advocacia de verdade. Entregar justiça social. Sabe o que mais que a gente vai fazer por ele? Independente daquilo que a gente já faria, né? Que é entregar, ainda faria o pro bono. Vou colocar ele dentro do táxi. Vou mandar ele, que a gente já muito rápido resolveu, precisava resolver. Vou mandar ele de volta para a cidade dele. Vou alimentar ele. Eu tinha feito a marmita, minha mãe sempre comigo, fez a marmita, pegou as roupas, entregou para ele passar a noite no escritório. No dia seguinte que a gente devolveu ele para Vitória do Xingu, de Vitória do Xingu, que ele iria mais para frente. E isso vai ser a minha entrega. Mas e aí? Eu preciso que tu decida. Pro bono ou a gente cobra? Pode cobrar, pode cobrar. Mudou a minha vida e foi assim que eu comecei de fato a advogar, nesse dia. E eu falei o melhor pagador porque são as pessoas que mais respeitam o teu trabalho, que têm o prazer de te pagar, né? São essas pessoas em mais estados de vulnerabilidade que você consegue esse direito deles. Eles são os melhores pagadores porque eles realmente se sentem gratos pelo teu trabalho e que você realmente muda a vida deles de alguma forma, né? Exatamente. E o direito previdenciário, ele traz muito isso pra gente. Isso. E eu ia te perguntar um caso que marcou a sua vida, você contou o caso, então pronto. Foi assim como eu me tornei advogada, foi nesse dia. E aí, a transição, que ela é recente, né, de advogada para advogada empreendedora, porque há uma diferença grande, assim, de quando você é só advogada, se apresenta como advogada, e quando você se apresenta como uma advogada empresária, que você busca conhecimento dentro do empresarial, né, para mudar não só o contexto das pessoas, mas do teu empreendimento, de como ser maior, ser melhor no todo, né? E aí, como foi essa virada de chave, assim? Eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho um artigo publicado na área de direito empresarial e agora eu vou escrever um livro na área de direito empresarial, né? É uma parte da minha vida que sempre esteve comigo. Igual eu te falei, meu primeiro cliente lá atrás foi de tributação e de direito tributário. Na faculdade, eu me apaixonei por direito empresarial. Era a matéria
que eu dormia, que eu acordava, que eu me escondia no meio dos livros para poder ler. O que eu posso te falar? Eu peguei uma vez um livro da faculdade e eu paguei aquela taxa. Aquela taxa que você, quando não devolve, o livro tem que pagar. Eu paguei, porque eu me apaixonei pelo livro de Direito Empresarial. Eu tenho ele até hoje, né? Devidamente quitado. Não furtei. É devidamente quitado. E eu escrevi o artigo científico, eu fiz iniciação científica dentro da faculdade, né? Eu participei da seleção, inclusive para ir para uma PUC do exterior, né? Então eu sempre tive mesmo uma veia ligada ao direito empresarial. E eu sempre entendi que todas as relações que eu firmasse, elas estavam ligadas a empreendedorismo. Tanto é que eu trato muito o meu escritório de advocacia como empreendedorismo. E o meu esposo, apesar de ser engenheiro civil, ele também tem a veia ligada ao empreendedorismo. Mas eu sempre fiquei muito calada, né? Sempre estudei, sempre me dediquei, sempre tive por trás dos bastidores, fazendo documentação, né? O que a mulher tradicional faz, né? Ficar por trás dos bastidores. E recentemente eu tive a vontade de apresentar aquilo que eu faço atrás dos bastidores. A documentação interna, os contratos que são redigidos, sociedades que eu já desfiz, né, sozinha em cima de um salto alto, buchuda, com oficial, acabou e acabou. Né? Eu acho que essa parte ninguém nunca viu ou imaginou. Então, distrato social, organização de documentação na junta, acordo de sócio não cumprido, execução de contrato. Essas coisas eu sempre fiz por trás dos bastidores. E eu resolvi, então, mostrar o que eu faço atrás dos bastidores. E eu acredito que isso ficou mais evidente. O que é Joelma, né? O que a Joelma realmente faz. Então, é uma jornada de direito empresarial não tão recente, mas que fez parte da minha formação, que eu trago isso até o dia de hoje. Né? Hoje eu tenho, inclusive, eu tenho um grupo de empresas que eu sonhei, eu idealizei ela, eu coloquei no meu mural de sonhos e eu escrevi um prédio de direito empresarial com todas as empresas dentro, funcionando, rodando. Então eu fiz um mapa daquilo que eu um dia sonhei. E não tinha nada, eu não tinha nem um terreno para começar de conversa. Então nós construímos o terreno, fizemos a construção e empresa por empresa nós fomos dentro. E para isso tudo eu criei uma marca, devidamente registrada, é óbvio, que afinal eu sou advogada. E eu criei uma estrutura mesmo da forma que um dia eu sonhei e coloquei no papel. Então, a Joelma, empreendedora do bastidor, ela começa a também aparecer o que é que se faz atrás dos bastidores. E fazer para si também, não somente para empresas fora, porque como eu digo assim, né, ser advogada, que é um ato de atuar ali, mas você não pensa muito, não visa muito a questão do crescimento, da questão lucrativa, não é tanto o teu foco, você acaba atuando, advogando, cumprindo casos, meio que você fica nesse nível, eu sou advogada, eu não sou... E aí quando você vai para o patamar, eu quero ser empresa, eu sou empresa, você já tem uma visão de crescimento e de lucratividade diferente, né? Eu acho que a grande diferença... E de organização também. Isso. A grande diferença é justamente isso, porque como a gente sempre teve empresa dá problema, empresa dá... É um monte de situação que você precisa aprender no dia a dia. Então, eu acho que o meu grande diferencial se tornou muito as empresas que a gente tem. Então, aquilo que eu tenho, os problemas que eu vivo, aí eu vou melhorando meus documentos. E eu vou entregando para outros clientes. Então, os meus clientes que vêm, surgem,
na área do direito empresarial, eles têm muita sorte. Porque já está muito melhorado. Tem vivência, né? É regimento interno elaborado por alguém que é trabalhista, mas também é o André Santa Cruz. Lá, você consegue, os relacionamentos que se formam por conta que você quer o melhor para si, para as nossas empresas, mas que também está pronto para servir para o outro. Então, as nossas empresas foram um parâmetro para poder entregar para outros também. Por exemplo, chega um acordo de sócio não cumprido para mim, precisa desfazer a sociedade. Cara, eu olho porque eu enxergo. Não, isso aqui é assim, assim, assim. Para mim é diferente. O olhar para mim como advogada é diferente por conta da vivência mesmo, das empresas que a gente tem. E aí, diante de tudo isso, o que significa prosperar para você? Prosperar. Ser próspera dentro do contexto que você está. Você, acredito que não, né? Que você não tenha chegado ao seu limite, até porque você é muito jovem para ter chegado ao seu limite. Mas o que é prosperar para você? Olha, Carol, foi até interessante todas essas palavras, porque um dia eu achei que eu tinha chegado no meu limite. Tava até conversando com a Brenda e a gente tava falando de limites, né? Teve um dia que eu achei que já tinha conquistado tudo. Porque quando você sai lá do interior, do Agrovila do Piauiense, como 23, lá longe, aquela poeira, sabe? Casinha do INCRA. E na vida que eu tenho hoje, né? Eu tenho minha profissão, eu tenho minha família, né? Eu posso viajar, eu tenho muito... Nossa, são tantas bênçãos que às vezes a gente acredita que chegou no topo. Mas não, isso é só um ser humano falando e sonhando, né? Mas de prosperidade para mim, hoje eu consigo entender que a prosperidade vai muito além do material. Vai muito além de você comprar aquele calçado daquela marca que você quer, a roupa daquela marca que você quer, ou fazer aquela viagem que você quer, vai muito além disso, né? Vai muito além de ter uma família, mas você ser quem você realmente é. Aquilo que Deus sonhou que você fosse. Isso é prosperidade, né? Tanto é que todos os dias eu busco ser aquilo que Deus sonhou para que eu realmente fosse, me tornasse. Então, prosperidade é ser quem você é. Claro, conquistar os teus sonhos, fazer aquelas viagens, comprar aquelas roupas, ter a tua família, né? Derramar na vida de outras pessoas. Mas você ser quem você é, né? Não perder a sua essência, a tua alegria, a tua forma de gostar de viver, o teu sorriso, o teu tratar. Eu acredito que isso é prosperidade. Então, é muito mais do que só crescer, né? Crescer e contribuir, aí gera prosperidade. Então, você cresce, você contribui, né? Igual lá nos cursos do Paulo Vieira, que a gente tem muito disso, crescer e contribuir. Mas ser... Com autoconhecimento, né? Saber quem você é, onde você quer chegar e o que te faz bem. É não fazer só por fazer. Te fazer porque te faz bem e tem propósito, né? Isso. Então, ser quem você é, eu acredito que isso é uma prosperidade, isso é ser próspero. Você em Deus. E você acredita que mulheres podem liderar sem perder a sua essência, que é isso, né? O seu eu, o seu conhecimento, essa sou eu. Você acha que cargos de liderança, eu posso liderar sem me deixar, sem me abandonar? Autoconhecimento. A partir do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não vai ser possível. Você vai se perder, muita coisa vai ficar para trás, a gente acaba que abre e permite que outros façam com que as suas mãos sejam abertas para poder alcançar aquilo que se espera. Mas a palavra que tu disse, o autoconhecimento, né, através da palavra de Deus, através de uma meditação, do encontro real com você, eu acredito que é possível, assim, você crescer e não perder de si mesmo.
Você que é aí adepta aos murais de sonhos, tanto aqui como na parede. Sim. Eu gosto de pensar. Qual o legado que você quer deixar para o seu escritório, para as suas empresas? Você tem eu quero deixar esse legado, eu quero ser conhecida, eu quero que o meu grupo, que minhas empresas sejam conhecidas por isso. Eu quero que a doutora Joelma Barcelos tenha esse legado. E eu acredito que isso é um deixar, tipo, após, né, você finalizar aí, espero que muitos anos de vida, mas você deixe para as próximas gerações. Você já chegou a pensar sobre isso? Sim, autoconhecimento. Eu acredito que o meu legado, eu quero deixar um legado que você consiga construir tudo isso e você mantenha quem você é, né? Manter firme a sua essência, mas que você cresça muito, que é possível crescer muito e contribuir muito na vida das outras pessoas, né? Que o vitimismo do outro não te atinja. E que você não se coloque no estado de vitimismo, né? Que você não se coloque no estado de vitimismo, né? Que você é forte. E eu acredito que esse é o maior legado. Apesar de querer crescer hoje, eu quero crescer muito, muito, muito mais. Né? Eu quero uma empresa muito, muito maior. Estava até falando com a Brenda no caminho, não, vai ser maior, vai ser assim, assim, assado. Porque eu tenho esse desejo de muito mais. Né? Um escritório que entrega justiça social de verdade, uma empresa que entrega sonhos. Nossa, eu sonhei um dia em ter o quarto do meu bebê dessa maneira e eu quero que isso seja recebido pelo cliente. Eu quero que os meus funcionários realizem os seus sonhos, construção da casa própria, compra do seu bem automóvel. Eu quero que os meus funcionários conquistem os seus sonhos pessoais através da nossa construção, do nosso crescimento, mas principalmente que se cresça e fala, caraca, ela cresceu, mas ela não perdeu aquilo que realmente Deus chamou ela para ser. Esse é o legado que eu quero deixar. E que pessoas se sintam inspiradas em crescer, contribuir e viver o propósito que é de Deus. Possível, né? Independente de onde você esteja, é possível. Claro que para alguns será mais difícil, mas que é possível, com muita dedicação, né? Muita perseverança. Eu sou de Belo Monte, eu vivi a época de inverno e vivi esse olhar para um lado e olhar para o outro, e ninguém faz faculdade, ninguém sai daqui. É como se, tipo, ninguém sai daqui. Isso. Esse é o teu limite. Essa agrovila é o teu limite. Mas graças a Deus eu tive uma família que veio de fora, eles são baianos e tinha uma perspectiva mais aberta da vida, né? Porque talvez se eles fossem dali também, eles teriam essa mentalidade de aqui é o fim, aqui é onde a gente vai crescer e morrer, né? Então eles já avançaram, né? Eles já conquistaram outros, tive exemplos, né? limites. E mesmo com os exemplos, ainda era muito nítido como eu era limitada, sabe? Eu tinha um círculo assim. Então, quando eu saí, quando eu fui sozinha, isso nem foram me deixar, eu simplesmente entrei no micro-ônibus e fui. Foi uma libertação, e olha que eu não fui para o estado de fora, porque meu sonho era São Paulo, era ir pra longe, sabe? Consegue entender? Eu assistia novelas e eu falei, cara, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para lá, Rio de Janeiro. Mas fui para Santarém, fui ainda para o interior, ainda considerado dentro do Pará, né? Mas já conseguiu fazer com que eu vivesse coisas inimagináveis. Então, por mais que por muitas vezes a gente tem sonhos mais altos, a gente consegue o menos, mas esse menos vai também te dar a possibilidade de chegar onde você chegou, assim. Então, sim. Então, teve um plano A, B, C e D. Eu tinha até o D. A, B, C, D. Então, eu acredito que os planos, né, eles nos levam ao mais próximo daquilo que se sonha, contanto que você tenha planos e tenha sonhos. E eu entrevistei a minha tia, né, que ela é delegada da Polícia Civil aqui, e ela falou, Deus tem um propósito para tudo. O caminho que a gente percorre, por mais que a gente não esteja naquele momento satisfeito ou entendendo, o momento vai chegar de você compreender o que foi acontecer, o porquê você estava ali, né? Então, eu achei muito interessante. E hoje eu entendo muitos porquês, assim, entendo muito da minha jornada e do meu caminho.
Amém. E aí vamos falar de uma forma mais íntima agora. A Joelma é uma esposa. Com que idade você se tornou esposa, Joelma? Eu me tornei esposa. Eu acredito que eu tinha 24 anos. Ainda bem jovem, né? Bem jovem. Recém-formada. Recém-formada. Tinha acabado de chegar da faculdade. Tinha já meu escritório. Já tinha uma carteira muito tranquila de clientes. E já advogava. O se tornar esposa era um sonho? Foi, de certa forma, uma preocupação meio impositiva, não da sociedade, mas porque era comum, né? Assim, tipo, casar, ter filhos e tudo mais. Você se viu formada, se viu ali já com sua carteira de clientes e você falou assim, o próximo passo é casar ou aconteceu? Não aconteceu. Eu me vi, né, forçada a casar. Porque quando se quer ir para o próximo passo, você escolhe. Ou você vai ou você fica. Então, quando eu digo que eu já tinha um escritório, eu já tinha andado, eu queria voltar. Então, tinha muita coisa ainda para fugir. E talvez se eu tivesse continuado nessa eterna busca, eu não teria realizado os sonhos que verdadeiramente eu queria. Então eu tive que tomar uma decisão. E eu acho que na vida, Carol, tudo é muito decisão, né? Eu tive uma conversa com meu pai, onde ele falou assim, Joelma, papai tá muito orgulhoso de ti. Nossa, você já tá com escritório, trabalha e tal. Então, nossa, eu tô orgulhoso demais. Mas e o companheiro? Ele me questionou sobre, né? E meu pai nunca falou a respeito do assunto para mim. Ele era o primeiro a falar, vai estudar, minha filha, vai estudar. E nunca me falou a respeito de procurar um companheiro mesmo para me casar. Então ele me orientou. Tu quer continuar uma vida de busca ou tu quer uma estabilidade de um casamento, construir família? O que você quer? Então eu parei, ele não me forçou, né? Mas ele me orientou e me fez refletir sobre aquilo que eu realmente desejava para minha vida. Eu acredito que aquela conversa, né, que me fez tomar uma decisão de dar abertura, porque você precisa dar abertura para alguém. E eu tinha um pretendente que era um pouco mais velho do que eu, que realmente me propunha casamento, mas eu também queria escolher. E eu queria escolher alguém mais jovem, alguém da mesma idade, e para fazer uma construção. E quando eu fiz essa escolha, eu fiz ela consciente, né? Então, eu me vi forçada por aquilo que eu queria construir de tomar uma decisão. Então, foi mais isso, uma tomada de decisão mesmo. Eu vi um stories do Neto, né, te filmando e falando assim que te escolheria e tal, e você falou assim, que isso, eu que te escolhi e tal. O que é uma mulher escolher o seu parceiro? O que nesse contexto, né, porque a gente vem aí de gerações e gerações em que o homem escolhe com quem quer casar, quer casar com essa, a mulher era dada em casamento e você falou, né, eu que te escolhi, você foi escolhido. O que é isso dentro do seu contexto? Então, assim, na Bíblia fala que o homem ele precisa amar a esposa, né? Então, eu sempre entendi que eu precisava ter... E não fala que a mulher tem que amar o marido. Uhum. Então, o que eu vi? Que as paixões, elas se assemelham muito com o amor. E nos confundem muito. Então, eu sempre fui muito cautelosa em relação a isso. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento em que eu era apaixonada. E que aquela paixão me fez não ver o que realmente eu deveria enxergar. As qualidades, o que é que realmente o homem precisa ter para ter uma construção saudável. Então, depois daquele relacionamento, eu entendi que eu precisava ter critérios. E assim como eu desenhei as minhas empresas, assim como eu desenhei o carro, assim como eu desenhei tudo que eu gostaria de construir, coloquei numa cartolina,
até a área do direito empresarial, né, que eu passei na OAB em direito empresarial, então eu gosto demais de direito empresarial. Eu escrevi lá o marido e as qualidades que eu gostaria de ter no marido. Então, eu tinha 3 pretendentes para escolher, né? Eu era uma pessoa muito requisitada. Ai, meu Deus. E eu peguei, né, com aquelas qualidades que eu tinha, eu tinha uma apaixonite para um outro que não tinha nada a ver com as qualidades. Eu fui até uma amiga minha e eu pedi para ela me ajudar, né, a escolher. Aí ela me ajudou a escolher. Que interessante. Então, de fato, né, é claro, depois que eu escolhi, foi uma abertura. Não, a partir de hoje, então, eu bloqueio o ciclano, beltrano, e eu fico firme só nesse daqui. Em relação a poder sair e dar abertura para conhecer o outro. Que eu sempre fui também muito fechada. Se fulano tá insistindo em conversar contigo pelo WhatsApp, dá uma chance, né, para tomar um café, ou então para uma conversa. Eu não dava esse tipo de abertura. Então, naquele dia, eu decidi que eu iria dar abertura para uma pessoa, para sair comigo, tomar café comigo e me conhecer. E eu decidi por Celestino. Então, ele teve a opção, né, de sair comigo, falar comigo, me conhecer. E no dia que eu escolhi permitir com que ele me conhecesse, aí sim, eu me apaixonei. Aí nós começamos a ter um relacionamento e depois daquele dia a gente nunca mais ficou separado. Então ele, de fato, ele foi escolhido. Muito interessante. Foi literalmente escolhido. E aí você começou com uma decisão, né, com uma decisão. escolha. E você acredita que casamento é isso? Uma decisão diária? Você todo dia fala, eu quero ficar, eu quero estar, e é isso? E quem me ensinou isso foi aquele que me deu do relacionamento lá. Numa conversa, foi me dito assim: casamento é uma decisão e amor é uma decisão. Então, tudo dentro do casamento é uma decisão. Você faz de forma intencional para machucar, para alegrar, para viver, para divorciar. Tudo é uma decisão. Tudo aquilo é uma decisão. Então, assim, o decidir, dar o primeiro passo, é que vai decidir o rumo do casamento. Para onde é que se vai? E se não for com base na decisão, se for com base na paixão, a primeira coisa que abalar a jornada vai se desfazer. Desmorona, né? Desmorona tudo. Então a decisão, ela precisa ter um porquê. Por quê que eu casei, né? Porque eu quero construir uma família, porque, né, eu quero ir mais longe com alguém, quero atingir um alvo, né, nível hard. É uma decisão. Agora, quando você está apaixonado, você não decide. Quem decide são seus hormônios, suas emoções. E a emoção hoje está bem, amanhã está mal. E a emoção te leva... Principalmente para mulher, que tem picos oscilativos. Quantas emoções não tem uma mulher numa semana? Né? É muito injusto. Então, eu sempre fui muito de decisão. Eu acho que toda a minha vida foi uma decisão. A decisão de estudar, a decisão de viajar, a decisão de estar, permanecer. Tanto é que eu tive uma crise de apendicite, me perguntaram, você não, né, eu fiz cirurgia pro apendicite agora, aberta, e falaram, mas tu tá bem? Eu falei, tô bem. Mas dói muito, dói muito. Tu sentiu dor? Senti muita dor. Aliás, estou sentindo agora. Mas e a recuperação? Realmente é difícil, mas eu acredito que essa questão da decisão foi sempre tão forte que me fez muito forte, né? De permanecer, de estar. E às vezes o que a gente precisa é entender a diferença de decisão para tomada de... Eu preciso da ajuda de alguém, deixa eu pedir ajuda de alguém e tal. Uhum. Às vezes confunde para mim o que é força e o que é decisão. Mas tudo para mim é uma decisão. Até o nível da tua dor é uma decisão. Eu não sei se foi... Porque estou aqui dentro do núcleo familiar de vocês há 4 anos e eu não sei se foi uma
uma percepção de pouco contato, mas eu estou visualizando uma diferença dentro do seu casamento, assim, até no teu posicionamento, na forma de você estar. Né? Tipo, assim, eu vejo uma mulher bem, não que não esteja tendo problemas, não que não esteja tendo dificuldade, mas isso, a mulher que decidiu ficar bem, a mulher que decidiu enfrentar da melhor forma com o seu melhor momento, na sua melhor personificação, assim. Porque há pouco tempo, acredito que um ano e pouco atrás, eu não via essa mulher que eu vejo hoje. Eu vi uma mulher mais triste, Submissa. mais para baixo, mais perdida. Acho que é isso, uma mulher perdida. Lembra que eu falei que eu decidi? E a decisão, ninguém fala o que é casamento pra gente. Ninguém fala. Ninguém fala o que é casamento. Tem uns cursos aí e tal, mas tu só vai saber o que é o teu casamento quando tu entra dentro. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Como é que eu me comporto e tal? Então, foi muito difícil eu tentar me encontrar, né? Saber me policiar ou saber viver o meu eu. E hoje, né, depois de fazer um monte de curso, ler um monte de livro, que eu gosto muito dessa questão de estudar e de entender a mim mesmo. Eu entendi que eu só posso ser eu mesma se eu lutar para ser a mim mesma. Não tem como eu ser uma outra pessoa. Não tem como eu querer que meu esposo seja o esposo que eu imaginei na minha cartolina. Só dá para deixar ele ser quem ele é. Né? Aí, às vezes, né, a nossa ignorância, eu digo a minha ignorância, por muitas vezes quis que Celestino se comportasse de uma maneira que não tem nada a ver com o perfil dele, né? Eu queria muito que ele andasse de gravata, umas roupas social, assim, que ia apresentar mais empresário. Sim. Umas camisas que agora ele tá até usando, mas é porque ele quer agora, né? Porque eu coloco... Agora ele entrou no look também. Agora ele foi abduzido. Ele tá usando os looks, tudo que eu gosto. Eu acho lindo. Tipo Assembleia de Deus. Eu sempre quis casar com o rapaz da Batista, mas eu sempre gostei dos looks da Assembleia ali, do pessoal do véu. Né? Os rapazes muito bem elegantes e tal. E eu gostava desse estilo. E eu tentava a punha, e eu tirava, e eu colocava, e eu tirava, e eu colocava. Isso mexia muito com as minhas emoções, porque eu queria impor muito quem eu era e aquilo que eu queria. E a partir do momento que eu deixei de falar para ele fazer e passei a me arrumar melhor, ele queria estar mais arrumado do meu lado. Os meus cursos, ele vai em todos os meus cursos. Tudo meus cursos, tudinho, ele não falta um. Vai na aula de Direito Empresarial, vai nos cursos lá do Paulo Vieira, que ele não gostava. Ele vai em tudo, porque apesar de tudo, ele sempre me deu muito ouvido, me deu muito crédito, né? Eu vou, só pra dizer que é ruim. E ele vai se envolvendo, e é ele que vai mudando, e é ele que vai vivendo a vida dele, e eu vou cuidando de mim, e eu vou vivendo a minha vida, e eu vou aplicando aquilo na minha vida. E de repente ele tá, bacana, né? Ah, legal. O mais empolgado que você, às vezes, né? Mais empolgado, já me dando dicas, me apoiando, vai, faz. Então eu acho que quando a gente vive o nosso propósito, o nosso eu, a gente tem mais felicidade. Porque quando a gente perde muito tempo, né, falando o que é o outro fazer, né, tentando colocar na cabeça do outro aquilo que você gostaria, você perde tempo. Então eu percebi que no meu casamento, e em casamentos em geral, você não tem como lutar contra o outro, contra a maré. Só dá pra cuidar de si mesmo, entende? E a partir de si, se o outro achar interessante, ele vai copiar. Ele vai querer estar mais arrumado do lado, vai querer estudar mais, nem que seja por uma disputinha ali de quem é que sabe mais. Então realmente. Eu tô me sentindo mais leve eu notei, é nítido, é outra Joelma, assim. A Joelma que eu conheci, né, nesses episódios de uns 2 anos atrás, e a Joelma que eu vejo hoje, assim. E medo de não perder, né, eu acho que o medo de não perder o respeito, a admiração,
Se você tem o respeito, você tem. Se você tem admiração, você tem. Entende? É mais ou menos isso. Não tem, é verdade. Então, diante do que você falou aí, para encerrar esse capítulo de esposa, como você define o papel da esposa dentro do casamento? Eu sei que há um papel bíblico, né? Que as pessoas falam, a esposa é isso, tem que ser aquilo, mas você, Joelma, dentro do seu contexto de fé também pode ser, mas no seu contexto de vida, qual o papel da esposa dentro do casamento? Da mulher dentro do casamento? Olha, eu só vejo o nome esposa, que agora eu estou estudando sobre a diferença de esposa para mulher. Eu citei os dois para colocar no contexto mulher, nós, mulher, e uma esposa como você com o seu parceiro, entendeu? É por isso que eu citei tanto mulher como esposa. Aí me veio justamente esse nó, porque a esposa que eu considero mesmo é a esposa lá de Provérbios, né? Aquela que tá ali para somar, para ajudar. E às vezes eu me perco nesse papel. Até hoje eu me perco. Qual é o momento da Joelma eu? Qual é o momento da Joelma esposa? A esposa, ela vai ser 100% full time. Esposa vai ser 100% full time porque a esposa trabalha em prol do relacionamento, do casamento. E o esposo, que é diferente do marido, ele trabalha em prol do casamento. Então vai ser 100%. Então a mentalidade 100% é voltada para o sucesso dessa família. Seja no meu trabalho, seja no meu empreender, seja no cuidado do filho, porque às vezes você vai precisar administrar a situação com o bebê, com os filhos, para poder ter um momento do casal. Vai ter que administrar tudo, mas em prol da família, em prol do casamento. Então a esposa é uma administradora por natureza, a Bíblia mesmo fala a respeito, né? Assim como o esposo, né, é o sacerdote. Aquele que lidera e protege a esposa. E hoje, olhando para tudo que já se passou, o que eu já construí, né? Não aquilo que eu ainda quero construir como esposa, mas aquilo que eu já construí, eu digo que até esse momento eu tive que ser a pessoa que sonhou. Né? Então até hoje, a Joelma, esposa, foi a pessoa que teve que sonhar. Porque meu marido, né, ele mesmo conta, eu não tinha sonho, Joelma. Eu coloquei ele para realizar os meus. Ele não tinha sonho nenhum. Então hoje a gente tem, né, tudo aquilo que eu desenhei em uma cartolina, tudo que eu pedi, né? Então eu tive que entregar para o meu esposo o sonho. Então eu tive que gerar, além da nossa filha, né, nosso maior bem, tive que gerar sonhos para ele. Olha, que tal ser líder? Que tal ser mentor? Que tal escrever um livro? Tive que sonhar isso para ele. E a partir disso, né, a partir dessa faceta Joelma esposa, foi uma das coisas que eu tive que fazer. Mas eu acredito que liderar, que administrar o lar em prol da família é uma coisa que se deva fazer. O que é o todo, né, eu não vou conseguir te falar. Porque cada dia eu descubro algo novo, né? O que eu posso melhorar como esposa? Né? O que daqui a 10 anos, né? O que eu vou achar a respeito do que é ser esposa? Né? Provavelmente eu vou ter uma outra resposta. Mas hoje é a pessoa mesmo que auxilia, inclusive na questão de sonhos. Porque pode ser o contrário. Às vezes a mulher pode não ter sonhos e é o marido que tem um monte de sonho e a mulher tem que administrar a quantidade de sonhos que o marido tem. Né? Entende? Então, assim, é ajudar um ao outro. A esposa, ela tem muito esse papel de ajudar. É ajudar como? A visão, parece que a visão da esposa, a mulher dentro de um casamento, né? Ela é mais clara, assim, por muitas vezes. Muitas vezes a mulher visualiza coisas e fala assim, no meu contexto de casamento, né? Eu consigo ver coisas que meu marido não vê. E essas coisas, por mais que eu fale se ele não concordar, mas elas acontecem porque eu visualizei antes de acontecer, assim. É incrível, parece realmente um dom de Deus, né? Eu digo que é um dom de Deus, né? E eu tenho muito isso comigo. Que assim como nós geramos filhos, só a mulher consegue gerar filhos, né? O gerar sonhos é natural da mulher. O realizar os sonhos é natural do homem. Eu sempre gostava de dizer para Celestino, e ele me questionava muito, não é isso não, Joel. Eu falei, amor, eu sonho e tu realiza. Foca em mim, eu tô aqui sonhando, tô sonhando. Cadê uma foca pra jogar aqui, não?
Então, mas antes eu fazia isso com muito imposição, né? Hoje não, hoje eu falo, olha, eu acredito que se tu fizer assim, assim, vai dar bom assim, assim, assado e tal. Eu planejei essa semana inteira pra ele, só falei, e ele vai lá e executou. Sexta-feira, Abelha Cacau, viu? Empreendedorismo com Celestino Neto. Eu falei, amor, vai lá, que vai ser ótimo. Então assim, eu acredito que mostrar a visão é uma das... É só a mulher, pra mim, só a mulher que faz isso com excelência. Se o homem fizer, ele pode até fazer, mas excelente mesmo. Não, né? E aí, entrando no nosso bloco de maternidade, né? Aqui eu coloquei como título Maternidade, Dor e Milagre. Você costuma falar que a sua maternidade ela foi um milagre dentro do teu contexto, né? E por que eu coloquei a palavra dor, que é o que eu quero falar nesse primeiro momento? Você esteve em um momento, em um núcleo familiar em que todos ao teu redor estavam engravidando, enquanto você estava enfrentando a dificuldade de engravidar, diagnóstico dizia que você não poderia e o seu desejo era gigante para isso. E todos ao seu redor, né? Que foi a época que eu engravidei, a Ana engravidou, os amigos dos amigos engravidaram. Então, meus amigos engravidaram. Todos engravidaram assim, ao mesmo tempo. A minha personal engravidou. E você estava nesse processo aí de tratamento, mais de diagnóstico, que dizia você não vai poder ser mãe. Como foi esse processo? Ele foi um processo de dor? Você disse que sempre teve fé, mas a dor veio, como você pode simplificar aí esse momento? Carol, eu acredito que a dor na alma é a dor que mais dói. A dor na alma, porque a dor física, igual eu falei agora há pouco, eu suporto e eu vou me embora. Eu já caí de cavalo quando eu era criança, quebrei o nariz, machuquei minhas mãozinhas, que até hoje tem sequelas. E dor, eu pego a dor e vou me embora. Coloco gelo, atadura, tomo remédio, mas a dor na alma é aquela dor assim que, como é que tira isso, entende? Então só Deus, né? Eu lembro que estava todo mundo engravidando e eu recebi uma palavra que foi bem quando eu peguei o diagnóstico, que foi assim, foi uma construção. Consegue entender que a minha vida inteira, até encontrar o meu esposo, foi uma construção? Então, Carol, foi uma construção. Estudei, me capacitei, consegui vários clientes, tinha meu escritório próprio. A gente estava a todo vapor. Meu marido é muito trabalhador, ele sempre foi trabalhador, por isso que eu escolhi ele. Se ele não fosse trabalhador, acho que eu não escolhia. Então, eu peguei o diagnóstico que eu não poderia ter filhos. E meu marido estava com a questão também que não teria como engravidar mesmo. E eu ouvi assim, também, a pessoa pensa só em trabalhar, vive a vida, né, querendo conquistar. Deus castiga esse tipo de mulher. Nossa. Deus castiga, é um castigo. Aí depois tenta ter filho e não tem. É uma das frases que entrou na minha alma, eu já liberei perdão e tudo mais, mas que entrou na minha alma. Cara, foi muito destrutivo, porque eu estava diante de algo que eu tinha construído toda uma vida. Mas eu não tive filhos mais cedo porque eu escolhi ter um esposo, ter uma família, né, ter um ambiente para acolher essa minha criança. E nem garante, né, que se eu tivesse feito isso tudo, se tinha dado certo ou não. E eu ouvi essa frase. Então, quando eu peguei aquele diagnóstico, peguei essas palavras, e neste mesmo momento estava todo mundo grávida ao meu redor, foi uma dor gigantesca. Né? Tamanha maldade, tamanha fase que eu estava vivendo. Então, o que eu tive que enfrentar? Enfrentar a minha fé. Né? Encontrar em Deus cura para aquelas palavras, para aquele momento, olhar com amor para as pessoas que estavam ao meu redor, né, que não tinha nada a ver em relação à conquista dos outros com aquilo que eu ainda não tinha conquistado. E eu tinha pedido para Deus um bebê e eu estava quase desistindo. Mas Deus, assim como Ele falou em outros momentos, Ele falou muito
seguro no meu coração, assim, que ele iria realizar os meus sonhos. E que eu teria a minha bebê, né, o meu bebê. E foi tão firme, que eu tinha certeza naquele momento, apesar de ouvir aquelas palavras, de que Deus iria realizar o desejo do meu coração. E quando foi pouco tempo depois, né, passado o tratamento, cerca de 5 meses, eu engravidei. Apesar de ter sido muito ferida, apesar de ter um contexto muito difícil, Deus me abençoou. Então, assim... São sábados só, né, que a gente tem junto. E nesse poucas horas, assim, eu via tanta coisa que me incomodava de um tanto. E olha que eu não estava no seu lugar, mas eu conseguia me colocar, sabe, assim... As perguntas, e aí, não vai engravidar? E aí, tua vez, Joel, mas não sei o quê. Aí, tipo, eu não sei porquê, mas eu sentia que alguma coisa existia, sabe? Não era... Que aquele momento não estava sendo fácil pra você. E eu vendo aquele contexto, eu muitas vezes até policiei o meu digníssimo marido, eu falei, para de fazer essas perguntas, não faça essas perguntas. Porque eu não sei, eu sentia que não estava sendo fácil pra você. Mesmo sem conhecer, né, que vocês só contaram após a gravidez, todo o processo pra gente de fora. E assim, eu sentia, sabe, assim, eu sentia que estava sendo um momento difícil para vocês, mesmo que você sentia felicidade por nós, porque você sempre fala, barriga, não sei o quê. Sim. Eu sentia que havia ali uma tristeza, né, por você. Sim. Então a alegria pelos outros eu precisei tratar para ser genuína, né? Mas em relação a mim, que ainda não tinha conseguido, senti uma tristeza, mas eu tinha uma certeza, que era a promessa de Deus. Quando eu quis ter um bebê, eu pedi para Deus que eu queria uma menina e que nascesse no dia do aniversário do meu esposo, especificamente nascesse no dia do aniversário do meu esposo. Então Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que até detalhes, sabe? Detalhes, né? Ele me abençoou. Então quando ela nasceu no aniversário do meu esposo, eu falei assim, Deus, obrigada. Porque até o detalhe, né, se tornou verdadeiro. Então, assim, quando eu tenho algum tipo de contestação, eu lembro exatamente isso, do detalhe. Porque ele poderia me entregar um bebê qualquer, né? Qualquer momento, junto com a gente, né? Mas isso foi o detalhe que me fez aumentar a minha fé. E aí, o que Dulce Maria vem trazendo aí na sua vida como alegria, mãe, como mulher? Alegria. Eu posso te dizer que eu consigo enxergar a glória de Deus, o Espírito Santo. Eu consigo ver que é de fato o detalhe de Deus. Eu olho para ela e falo, meu Deus, o Espírito Santo habita na minha bebê. Alegre, sorridente, ela canta, ela fala amém, e é natural dela. E eu falo assim, nossa, como Deus é bom, né? Que ela veio cheia do Espírito Santo, né? De fruto de tanta oração, de tanto amor, ela veio justamente com o Espírito do Pai. Eu digo que é isso, eu louvo a Deus. A minha bebê, ela acorda às vezes chorando, ou então, sei lá, acorda de madrugada. Eu não consigo ter um sentimento de, tá chorando. Não consigo. O Neto falou isso esses Amor, dias. minha nenê, coisa mais linda, preciosa, amada. Então, assim, eu só consigo ter esse tipo de sentimento porque, Carol, é um presente de Deus. E os dias que eu chorei, né, querendo ela, então, quando tem um momento de fazer algum tipo de correção, eu corrijo, porque a palavra de Deus manda ensinar. Mas eu só consigo amar. Então eu beijo mesmo. De madrugada eu pego ela e às vezes ela dorme e eu fico assim nos cabelinhos dela e faço. E eu beijo, e eu cheiro e eu abraço de novo e eu falo minha preciosa. Porque é a minha preciosidade. Eu quis muito esse momento e eu sou muito feliz todos os dias. E eu fico muito feliz por você. Obrigada. E aí a gente tem aí um projeto, né, que tivemos... Na verdade, ele não nasceu como um projeto, você falou lá no evento que eu participei, que ele era para ser um evento do Dia das Mulheres, era isso? Alguma coisa do tipo. Isso. E aí acabou que se tornou um projeto, né, um projeto que é lindo, entre elas, né. E aí, como é que isso surgiu? Ele foi pensado, ele foi propósito? Ele realmente surgiu ou ele foi... Como aconteceu? Explica. Isso é uma construção,
Eu digo que é uma construção minha e do meu esposo. Eu nunca estou sozinha, né, em relação às construções. Assim como ele constrói em prol da nossa família, eu construo em prol da nossa família. Apesar de ser um projeto feminino para mulheres, eu consigo, no projeto, entregar aquilo que eu vivi, né? Assim como os meus pais que me criaram, que me lançaram. Sabe a passagem da Bíblia que fala que nós somos flecha na mão do arqueiro? Eu me sinto de verdade uma flecha na mão dos meus pais. Eu sinto que eles me lançaram para o mais longe, para o alvo melhor que eles tinham para lançar, sabe? Eu me sinto verdadeiramente isso. E no dia que eu comecei a andar com as minhas pernas e eu encontrei o meu esposo, então a gente começou essa construção, nós juntos. E na nossa casa, um dia nós decidimos ter uma célula, né, na nossa igreja, da Batista, para receber pessoas e compartilhar um dia na semana, né, das nossas vidas. E fazemos isso toda semana. E pela primeira vez, me foi pedido para fazer um especial café da tarde, um chá da tarde, especial Dia das Mulheres. E eu decidi então fazer. Então vamos fazer. Não tava querendo muito não, sabe? Mas eu tava lá em São Paulo, num evento, rapaz, que eu falei assim, meu Deus, tô aqui em São Paulo, no evento de mulher, meu Deus, é longe demais, tô em dificuldade para chegar em São Paulo, que é do instituto que eu participo, que é o IAPE. Sim, Eu falei, nossa, mas poderia fazer assim também lá em Altamira. Aí quando veio, vai ter das mulheres, né, da célula. Eu falei, eu não vou falar que não vai ter. Eu tô aqui em São Paulo para um evento de mulheres. Vai ter sim, vai ter sim. Combinamos que iria ter 5 pessoas, 6 pessoas, né, uma coisinha simples e tal. Aí, de repente, eu pensei assim, eu quero fazer lá na Pilha Cacau. Eu vi quanto é que é. Se for pra fazer bem feito. Aí eu, rapaz, olha, o preço é bom. Já deixei separado. Combinei tudo com a Cassandra, deixei na Abelha Cacau. Eu falei, melhor tirar umas fotos, né? Vamos umas fotos. Eu falei, ixi, a gente podia colocar o nome, né? Já sei, vou ver aqui. Eu uso, nossa, gente, eu sou adepta à inteligência artificial, faço o mesmo de aplicativo. Eu fiz outro hoje. Que eu gosto mesmo de inteligência artificial e tal. E eu falei assim, eu vou resolver criar um nome, então, para esse momento. Aí o que me identifica? Eu perguntei pro chat GPT. Chat, conhecendo quem eu sou, tudo aquilo que eu tô construindo, o que tu acha? Eu vou fazer um chá da tarde e tal. Aí me sugere o nome. Olha, aí ele me sugeriu vários nomes. Aí me sugeriu Entre Elas. Aí eu falei assim, rapaz, esse chat é bom. Ah, por que Entre Elas? Aí dos vários nomes, nem era a primeira opção. Aí Entre Elas eu falei, isso... E fica na memória, né? E eu falei assim, isso é muito aquilo que eu acredito. Eu acredito que mulheres que andam com mulheres fortes, que andam com mulheres fortes, ficam mais fortes ainda. E quando a gente está no meio de outras mulheres, nós temos a possibilidade de desenvolver algo muito, muito, muito grande. Então, isso eu falei, caraca, isso é perfeito. Então precisava ser Entre Elas mesmo. E eu não aceitava outro nome. Eu falei, não, chat, vai ser Entre Elas. Já conversei com o chat. Eu criei uma logo, criei uma comunidade, uma página. E eu fui criando, né? Por conta dos aplicativos que eu gosto muito de fazer. E o que era para ser 5 virou 6, que virou 8, que virou 15. E tinha mais de 20 pessoas no dia, no primeiro encontro, né? Então foi um sucesso, né? Porque era algo realmente para nós. A intenção era compartilhar nós mesmos. Aí, de repente, tinha cerimonialista, né? E a gente, quem é organizado, quem é empresário, tem uma veia de empreendedorismo, gosta das coisas organizadas. Então, uma coisa puxa a outra. Então, foi um momento, mas também que foi uma tomada de decisão e que, somada a tudo que a gente já tem construído, que ficou bonito, mas ficou verdadeiro, sabe? Porque o momento era para ser isso, verdade, ser verdadeiro mesmo, sabe? Então foi assim que nasceu o Entre Elas. E aí você está vislumbrando um projeto, você disse que vai acontecer, né? Porque Deus já colocou no seu coração para outubro, e isso será um evento maior? Como você tem pensado nisso? Porque é uma faixa de tempo longa, né? Você fez um mês, no outro mês, e aí agora pegou um tempo maior. Tempo de maturação. Maturação, Deus me colocou primeiro uma data.
Era para ser só o primeiro, mas foi um pedido, vamos fazer o segundo. Então, foi o segundo especial Dia das Mães, porque senão só iria ter o de outubro, mas precisava, para ficar mais próximo, né, o especial Dia das Mães e Dia das Mães tinha que ter, não tinha como deixar em branco. E para firmar o projeto também. E para firmar o projeto. E o tempo da maturação. Eu digo que agora é porque, igual eu te falei, mulheres fortes puxam outras mulheres fortes e ficamos mais fortes ainda. Né? Eu vi que ali muitos projetos se fortaleceram, que já existiam, mas que estavam parados. Né? A Brenda, né, Brenda? Começou o projeto da maternidade. Então, a irmã Regiane reativou o projeto dela que está bombando. Então, o que Deus colocou no meu coração? Tempo da maturação. Estou passando o processo de maturação, né, com a minha não é coach, mas a minha mentora cristã, que me orienta, né, traz o discernimento e tal. Então, eu acredito que tirar um tempo para descansar e tal, pensar no projeto, mas o de outubro, Deus já colocou naquilo que eu vejo maior, bem maior. Maior ainda, mas que a gente consiga se abraçar, se encontrar, se conectar, sabe? Sim. Sem, mas para não fugir da intenção, verdade, conexão, entrega, sabe? Aquele propósito mesmo. Sim. Que é da comunidade. Então, até lá, nós teremos encontros que serão menores, 5, 8 pessoas, para falar. Nós temos um livro que nós adotamos, nós temos um conselho que foi formado de mulheres que eu acredito que consigam dar conselhos. Nós iremos estudar sobre um livro que é Paredes do Meu Coração, que fala sobre cura. Né? Inclusive, quero te dar um de presente. Eu vou te presentear com um dos nossos livros, que é Paredes do Meu Coração. Chegou, acho que foi semana passada, os outros livros, que é maravilhoso, tu vai amar, que é justamente sobre o eu, né? Viver a nossa verdadeira identidade em Cristo. Então é um livro muito lindo. E tem até um resumo lá na página da nossa comunidade, ele é bem resumido mesmo, mas que fala sobre cura. E até outubro a gente vai estar vivendo esse processo, que é o processo de cura. A gente estava falando sobre cura, né, e tudo mais. Então, daqui até lá, viver esse momento de cura, teremos encontros bem simples mesmo, mas para estudar, para falar da palavra. Né? Isso. E lá em outubro eu já vejo algo bem maior, algo mais firme, mais concreto. Então é isso. Vamos ter em outubro. Ainda não tem uma data, mas o mês é outubro mesmo. Muito legal. Foi um evento, como eu disse, né, que ele me marcou, assim, porque eu estava em um momento de me colocar como uma mulher forte, que não estava precisando, mas na verdade dentro de mim eu estava precisando, né, de outra pessoa. E por coincidência não, né, Deus está agindo sempre, a todo momento. No dia antes, o meu marido falou com a Regiane, e aí a Regiane conversou comigo, ela vai entre elas e tudo mais. Aí acho que ela viu que eu fiquei assim, não vou não e tal. Aí ela falou que tinha falado com você, né, mandou mensagem e tudo mais. Aí quando você ela mandou é conselheira. Aí quando você mandou mensagem, aí eu tipo, cara, eu vou. Eu não tenho nada a perder. Porque, tipo assim, porque eu estava numa resistência, eu estava em uma solidão e resistente nessa solidão, sabe? Assim, de eu vou ficar aqui no meu canto. Eu tô saindo dessa solidão. Pois é, eu estava na resistência da solidão. E aí, quando eu resolvi ir, e tipo assim, foi pra mim, você viu o tanto que eu chorei, né? Foi muito importante, muitas coisas se abriram, assim, na minha mente, principalmente no meu eu, assim, mesmo. Como você falou, né, um relacionamento ele tem conflitos, e quando você está sempre batendo, né, sempre querendo impor algo, ele fica bem mais difícil, né? Então, cuidar do seu eu é a melhor forma de você construir, você passar. Eu digo que é a única forma. Eu acredito também que seja, porque senão só gera resistência e mais resistência em cima de resistência, né? Então foi bem legal, impactante para mim. Então, no próximo encontro entre elas, vocês não percam, porque vale muito a pena, é transformador, assim. É um evento que eu assim, fiquei, nossa, porque ele é tão simples, é tão intimista, mas é tão
ele conecta e a gente sente Deus, assim, é incrível. É porque a gente é pra sente ser Deus, de verdade. entendeu? A gente sente, eu senti, ele não foi um culto, mas assim, eu senti assim, algo muito especial, e eu vendo mulheres falando, tipo assim, cara, eu também me sinto assim. As mulheres falando assim, eu sou forte o tempo todo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho um empreendimento, mas eu me sinto sozinha, eu às vezes sinto medo, e eu me sinto assim, eu pensei que eu tava meio fora do eixo, mas não, a gente tá junto, então foi muito legal, foi muito interessante. Eu digo, foi até a chamada que eu fiz, mulheres que constroem muito, mulheres que realizam grandes feitos, às vezes elas se sentem exaustas, cansadas, e trazer mulheres grandes, uma para próxima da outra, a gente fala assim, então tá, tudo certo, né? Tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem, gente. é desse jeito mesmo. Tá tudo certo. E como é que a gente vence? Foi bem interessante. E aí, Joelma, o nome, pra gente finalizar, o nome do podcast é Em Pod Mulher, porque ele tem uma dualidade de em pod de empoderamento, uma inicial de empoderamento, e de em podcast, né? A mulher num podcast. E aí, eu queria te perguntar, pra você, Joelma, o que é uma mulher empoderada? O que é o empoderamento pra você? É a mulher cheia do Espírito Santo. Né? A mulher cheia do Espírito Santo é a mulher empoderada. E eu busco isso muito mais porque eu entendi que a força dos nossos braços, elas vão servir de muita coisa. Mas tem momentos na nossa vida, na minha jornada, que só Deus. Agora mesmo, né, do apendicite, agora eu tô na página do apendicite. Né? É Deus que vai colocar a mão, é Deus que vai resolver. Então a mulher empoderada ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Então é isso. É o poder de Deus, né? É o poder de Deus. É a mão de Deus. Agora eu tô colocando a mão de Deus. Então, Joelma, a gente finaliza o nosso podcast. Ele foi bem maior do que eu imaginava que seria. Foi um prazer conversar com você. Obrigada mesmo por estar aqui, como eu te falei. Você, desde o primeiro momento que eu te vi, foi assim, significativo na minha jornada. Ainda não sei completamente o porquê, mas acho que tem um porquê. Mas obrigada por estar aqui, obrigada por essa conversa tão verdadeira, né, tão sincera, e que a gente possa se encontrar mais e mais, além aí dos sábados em família, e compartilhar, né, esse propósito que você tem, que eu tenho, de conectar mulheres, de transformar, de fortalecer, tá bom? E de crescer em Cristo. De crescer em Cristo, isso mesmo, assim, uma coisa, eu estava tão assim, tão abalada, tão frágil, e ao mesmo tempo achando que eu estava tão forte, mas eu fechava meus olhos para tentar orar e eu não conseguia. Fica assim, parecia que eu entrava numa cápsula e eu não conseguia. Por mais que eu tentava racionalmente falar com Deus, eu não estava conseguindo. Eu estava bloqueado, sabe assim? E lá eu chorei muito e senti Deus. Então, assim, eu estava há muito tempo sem sentir. Sabe, assim, então o Entre Elas me trouxe isso de novo. Eu consegui orar, que bacana. Eu consegui orar de novo. Muito obrigada. Eu fico muito, muito, muito feliz. Porque, Carol, eu acho que era isso a intenção. Eu comecei sem intenção nenhuma, mas a intenção é isso, ser de verdade. E quando tem verdade, aí sim, faz sentido. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter me chamado. Fico feliz. E esse foi mais um episódio do Em Pod Mulher, tá? Vocês sigam a doutora Joelma no Instagram. Acredito que tem um Instagram do Entre Elas, ou é só um grupo? Como é que funciona? Olha, agora nós temos uma comunidade que fica lá no meu Instagram mesmo. Aí tem a opção de entrar na comunidade e você entra pela comunidade. Né? Aí você faz parte da comunidade. Tem uma página também, né, do Entre Elas, que é para ver as fotos dos encontros, né, que foi realizado. Mas por hora nós temos a comunidade que entra lá pelo meu Instagram mesmo. Então vão lá. Doutora Joelma é uma ótima advogada de direito previdenciário e agora se colocou aqui como advogada de direito empresarial, né? Que era um contexto que ainda era um pouco desconhecido. Eu tinha visto alguns flashes, mas não sabia que estava tão forte, tão consolidado. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Em Pod Mulher, um podcast que tem como finalidade inspirar jornadas. Até mais.
Brilha, mulher.